Oi, pessoal, que alegria ter vocês aqui. Meu nome é Warley Rodrigues, sou orientador e facilitador do programa Destrave Emocional. E hoje eu estou super animado para a nossa conversa, que também será a nossa primeira live aqui no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva e curte esse like para a nossa like fantástica. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nova live, a nesse nosso momento aqui do Destrave Emocional. Então eu vou fazer uma pergunta logo de cara aí para você. As suas escolhas, elas são suas? Hoje nós vamos falar sobre a armadilha do prazer imediato e quem realmente te controla. Você já se pegou em um ciclo quase vicioso onde você diz: só mais um episódio dessa série? Só mais uma colher desse docinho? Ou só 5 minutos mais na minha cama que está quentinha? Porque eu mereço esse prazer agora. Aí, o que vem depois? Vem o peso, a culpa, aquela sensação incômoda de vazio? Pois bem, se a resposta é sim, você não está sozinho. Essa é a grande questão da nossa era. E não para por aí. Você já sentiu que está comprando algo que nem precisava? Por exemplo, de repente aquele tênis lançamento, onde todo mundo está falando nas redes sociais, e você se convence que precisa dele, mesmo tendo outros 5 pares que você quase nem usa em casa? Você compra, usa poucas vezes, e a euforia inicial some rapidinho. Então, foi um desejo ativado por fora, não uma necessidade real. Ou depois, de repente, você se vê apoiando em uma ideia que nem entende muito bem. Por exemplo, quando alguém que você admira muito, um colega, ou um grupo que você pertence, defende uma posição política, uma posição social ou uma posição religiosa, e você automaticamente adere a ela, sem se refletir criticamente se ela realmente faz sentido para você ou não. Isso acontece muitas vezes. Ou simplesmente seguindo uma moda, sem saber de onde ela veio. Por exemplo, aquela dieta da moda que está todo mundo falando, seus amigos estão fazendo e prometendo resultados milagrosos, mas que não tem nenhum embasamento científico. E você nem entende esse funcionamento, mas você entra nela porque está todo mundo fazendo, sem questionar. Isso acontece muito. Então, em que área da sua vida você sente que suas escolhas nem sempre são totalmente suas? Em que área da sua vida você sente que suas escolhas nem sempre são sempre totalmente suas? Finanças, consumo, opiniões? Deixe aqui a sua resposta sincera. Muitos de nós perdemos autonomia principalmente no consumo e nas opiniões. Por exemplo, no consumo, a busca pela satisfação imediata nos faz levar a comprar por impulso, preenchendo vazios momentâneos e não necessidades reais, gerando aquele sentimento de arrependimento. Nas opiniões, nas nossas posições, a engenharia do consentimento atua sutilmente. Algoritmos, mídias e bolhas sociais plantam ideias que, sem reflexão crítica, aceitamos como nossas, mesmo que não nasçam de uma convicção autêntica. O reconhecimento dessa influência, desse comando, desse controle, é o primeiro passo para resgatar a nossa liberdade e o nosso propósito de vida. Pois bem, hoje vamos destrinchar um tema que está no centro da nossa vida, moldando nossas escolhas e a nossa percepção da realidade. A armadilha da satisfação imediata e a sutil, mas poderosa engenharia do consentimento. Então, prepare-se para uma conversa profunda, reveladora e que pode sim mudar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Então, estejam preparados para desvendar o que realmente está por trás das nossas escolhas. Para começar, então vamos entender o que é a satisfação imediata.
Em sua essência, ele é o desejo quase assim incontrolável de experimentar prazer ou evitar dor agora, sem qualquer consideração pelas consequências futuras. Por exemplo, é aquele doce irresistível para quem tem diabetes. É adiar aquela meta crucial, o seu propósito, porque dá preguiça. É a compra impulsiva de algo que não podemos pagar apenas para nos sentir melhor hoje. É o agora no modo sobrevivência. É a parte mais primitiva do nosso cérebro, o nosso cérebro reptiliano, gritando mais alto que nossos sonhos mais elevados. Onde o seu cérebro reptiliano mais sabota no dia a dia? No celular, na alimentação, nas finanças ou na procrastinação? Seja honesto consigo mesmo. No celular, ele busca a dopamina instantânea no rolar da tela infinito, nos likes e nas notificações, desviando-nos de tarefas importantes de recompensa a longo prazo. Já na alimentação, ele nos impulsiona a buscar prazer rápido do açúcar, daquela dopamina, das comidas processadas, ignorando a saúde e os benefícios da nutrição consciente. Em ambos os casos, é o desejo da satisfação imediata agindo contra os nossos propósitos de bem-estar duradouro. Mas por que somos tão suscetíveis a isso? O nosso cérebro, essa máquina incrível, tem camadas evolutivas. E a camada mais antiga é esse tal de cérebro reptiliano. E ele foi programada para sobrevivência, para comida, para sexo, conforto, segurança e economia de energia. Ele não entende investimento a longo prazo. Ele quer agora. É o que acontece. E o que acontece nesse mundo moderno? Esse mundo moderno se transformou num parque de diversões para esse cérebro reptiliano, como se fosse uma Disney. Por exemplo, um clique vem a comida, um toque, um prazer, um rolar de tela, mais dopamina. E cada vez que cedemos a isso, reforçamos mais essa rede neural. Ficamos exponencialmente mais difícil dizer não. Isso nos sabota. Porque a vida de propósito, a vida próspera, gente, foi feita de imediatismo. Por exemplo, construir um corpo saudável leva meses ou anos. Construir um negócio, construir uma empresa, leva anos. Curar traumas leva coragem e muito tempo. Agora, amar alguém de verdade exige esperança e não só prazer. Se você pudesse quebrar um único ciclo de satisfação imediata que te impede de alcançar um objetivo a longo prazo, qual seria? Qual é o primeiro passo hoje que você daria para conseguir isso? Qual o ciclo que você quebraria? O ciclo da programação, por exemplo, o ciclo da procrastinação digital, consumo excessivo de conteúdos irrelevantes que roubam o seu tempo e energia. Ele nos impede de focar em projetos significativos, aprender algo novo ou simplesmente estar presente no agora. Qual o primeiro passo que você daria para quebrar isso? Seria definir um período específico do dia? Por exemplo, eu tenho uma meta, por exemplo, ou nos 30 minutos da manhã ou na última hora de noite, eu largo tudo, largo o celular, fico livre das telas, ou eu vou meditar, ou eu vou ler, ou eu vou planejar o meu dia. E são pequenos atos de autodisciplina que programam o cérebro para recompensas de longo prazo. Ou seja, livrar-se um pouco das telas. Mas o nosso cérebro, gente, ele foi viciado em imediatismo. Ele não quer plantar, ele só quer colher. E é aí que nasce a nossa frustração crônica. Vivemos correndo atrás de alívios momentâneos, perdendo a vida de verdade, a vida de propósito. Sim, nós fomos programados para isso. Biologicamente, nosso sistema de dopamina nos recompensa, registrando prazer como valioso. Socialmente, vivemos em uma cultura que idolatra o prazer rápido. Por exemplo, likes valem mais que vínculos. A aparência mais que consistência.
Resultados rápidos mais que raízes profundas. Essa é a equação da superficialidade que nos adoece silenciosamente, gerando ansiedade, falta de foco, baixa estima e vidas vazias. É como se você estivesse correndo na esteira. Parece que avança, mas não sai do lugar. E se eu te dissesse que enquanto corremos nessa esteira do imediatismo, há uma força ainda mais sutil, porém extremamente potente, nos conduzindo sem que percebamos? E essa, gente, é a famosa, ou se vocês ouviram falar, engenharia do consentimento. O que nós consentimos. Esse conceito foi cunhado por ninguém menos que Eduard Bernays, sobrinho do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele é um dos pais das relações públicas modernas. Em 1947, Eduard escreveu que a opinião pública poderia, e segundo ele, deveria ser moldada por uma elite informada, usando a psicologia comportamental e a propaganda. Ele demonstrou como é possível manipular desejos, crenças e comportamentos em larga escala, ou seja, em série. Gente, isso não é teoria não, viu? É a nossa realidade cotidiana. Essa engenharia do conhecimento é a arte de fazer aceitar voluntariamente o que em outras circunstâncias nós rejeitaríamos. Isso não é uma imposição. A engenharia do consentimento ela é uma sedução. É aquela manipulação sofisticada que nos leva a dizer sim, quando no fundo nosso não seria mais honesto e mais libertador. Você já parou para pensar em como alguma campanha de marketing, uma notícia ou até mesmo um influenciador te convenceu a querer algo que de verdade você não precisava? Algo que de verdade você não precisava ou nem queria antes de ser exposto? E qual foi a sua experiência? Qual foi a sua experiência? Como a engenharia do consentimento nos afeta? Ela está igualzinha a Matrix, ela está em todo lugar. Na propaganda que você vê, nas redes sociais que você rola, nas manchetes que você lê, nos discursos políticos que você ouve, nos filmes e principalmente nos algoritmos que decidem o que aparece aqui na sua tela. Ela age silenciosamente, plantando ideias e emoções que não nascem de nós, mas que acabam moldando o que vestimos, o que nós comemos, o que nós compramos, desejamos e até mesmo, gente, o que nós acreditamos. Quando você vê um comercial que associa um carro à liberdade, ao sucesso, o que você está comprando? Apenas um automóvel ou um sentimento fabricado? Quando a mídia exalta uma celebridade, uma pessoa como exemplo, uma pessoa de beleza, ou você realmente quer ser como ela, ou foi convencido que deveria? E hoje, essa engenharia do consentimento é ainda mais poderosa com o uso maciço dos nossos dados pessoais. Os algoritmos, gente, sabe mais de nós do que nós mesmos. Por exemplo, se você assistir um documentário no Netflix que fala sobre engenharia, não é engenharia, não é, como é que é o nome? Dilema das redes, eles sabem a hora que estamos vulneráveis, os assuntos que nós provocamos, que provocam medo, indignação ou desejo. Nesse dilema das redes, você vai ver como é que eles criam um avatar de você mesmo. Eles sabem tudo de você. Eles nos empurram conteúdos, produtos, ideias, tudo personalizado. Tudo feito para parecer irresistível e inevitável. Pense aí no seu feed de notícias ou redes sociais. Alguma vez você já sentiu que o algoritmo sabia exatamente o que te mostrar para te prender, despertar uma emoção ou te convencer de algo? Como isso te fez sentir? Qual é o sentimento que você teve quando viu que você foi lido pela tecnologia? Por exemplo, de repente você está lá conversando com a pessoa na mesa, aí seu celular está ali perto, aí você fala sobre um assunto ou uma coisa que você gostaria de fazer, de repente, um pouco depois você pega o celular e está mostrando aquilo realmente que como se fosse uma intuição e apareceu para você isso? Eles sabem disso. Então agora vamos ao ponto crucial. Como esses dois fenômenos estão tão interligados?
A nossa predisposição biológica e social à satisfação imediata é o terreno fértil para a engenharia do consentimento. Pense comigo. Se estamos constantemente buscando um alívio rápido, validação instantânea, um novo prazer a cada clique, nos tornamos alvos fáceis. A engenharia do consentimento, ela não impõe, ela seduz a gente. Ela cria a ilusão de que o que você deseja é exatamente o que ela está te oferecendo, ativando justamente aquele sistema de recompensa rápido no seu cérebro. Você lembra? A dopamina? Essa manipulação é perigosamente invisível. Nós acreditamos que nossas escolhas são autônomas, racionais, mas na verdade estamos apenas reagindo a estímulos planejados, orquestrados. Perdemos contato com o nosso verdadeiro eu, com nossos valores mais profundos, com o que realmente importa para nós. É a maior prisão de luxo. Por exemplo, ela diz, né, tudo brilhante por fora, mas é vazia por dentro. Se a satisfação imediata é uma prisão de luxo, o que você acredita que traria a verdadeira liberdade além do prazer instantâneo? Qual o valor fundamental está sendo negligenciado em busca de uma gratificação rápida? Passamos a comparar nossas vidas com ideais fabricados, com padrões inatingíveis, gerando frustração, ansiedade e baixa estima. Corremos atrás de uma felicidade que nunca chega, porque ela nunca foi de fato nossa. Ela foi plantada ali para nos conduzir. Mas a boa notícia, gente, é a grande promessa dessa noite. E que é possível sim perceber e resistir a essa teia de satisfação imediata e engenharia do consentimento. Então vamos lá. O primeiro passo é simples, mas é profundo. Ter consciência. A partir do momento em que entendemos que estamos sendo manipulados, já deixamos de ser alvos passivos. Para construir uma vida duradoura e próspera, livre dessas amarras, precisamos de um roteiro, de um caminho. Então eu vou deixar aqui 6 metas profundas para reverter a satisfação imediata e 5 passos para resistir à engenharia do consentimento, que se completam perfeitamente umas às outras. Então vamos lá, do imediatismo à profundidade do seu ser. Então o primeiro passo é reconhecer o mecanismo. Perceba quando você age por impulso. Isso é fuga? Não é uma escolha. A consciência, gente, é o primeiro passo para a liberdade. Crie espaços entre o impulso de comprar, ou de consumir, ou de comer, ou de assistir alguma série, e uma ação. Por exemplo, respire. Respire profundamente. E pergunte-se: isso me aproxima ou afasta da vida que eu desejo? Isso me aproxima ou afasta dos meus propósitos, dos meus ideais? Qual é a consciência desse impulso incontrolável em uma semana, em um mês ou um ano na minha vida? Quando você faz essas perguntas, você ativa o seu cérebro racional, que também pode te ajudar a controlar. Outro passo é substituir as recompensas. Crie novas fontes de prazer alinhadas a seu propósito, às suas metas. Por exemplo, troque 3 horas de assistir uma série por uma caminhada inspiradora. Troca um gasto compulsivo por investir em você. Outro passo é programar o seu sistema de dopamina. Reeduque a dopamina. Associe o prazer a um esforço e conquista. Por exemplo, 10 minutos de leitura, pequenas metas cumpridas no dia, uma meditação. Então você tem que treinar o prazer do processo. Por exemplo, outro ponto é criar estruturas a longo prazo. Prosperidade, gente, é uma planta de raiz. Então você precisa criar rotinas, definir metas com prazo, ter um mentor, uma pessoa que possa te orientar, um terapeuta que pode ser eu, um grupo de apoio. Porque disciplina, gente, não é prisão, é uma liberdade futura.
Você pode também aliar seu prazer com seu propósito. Quando você começar a sentir prazer em se aliar com o seu propósito, com o que você deseja, a sua meta, sentir prazer em fazer um esforço para conseguir o seu propósito, o imediatismo perde força. A alegria de evoluir, a paz da mente limpa, você não vai mais querer migalhas da satisfação imediata. Por exemplo, dessas 6 etapas para reverter o imediatismo, qual delas você sente que é mais desafiadora para você hoje? Qual seria um pequeno passo para começar a aplicá-la? A resistir à satisfação imediata? Agora, gente, vamos aos 5 passos para resistir à engenharia do consentimento. Primeiro passo: desenvolver um olhar crítico. Pergunte para você, no momento que você está sentindo que está sendo manipulado: por que eu estou vendo ou assistindo isso agora? Quem se beneficia se eu acreditar nisso que está sendo passado? Você precisa questionar a fonte, o propósito e o sentimento que aquilo desperta em você. Outro passo: desconectar de vez em quando. De vez em quando você tem que silenciar as notificações, afaste da enxurrada de influências externas e pare para respirar profundamente. Terceiro passo: reconecte com seu desejo verdadeiro. O que é mais importante para você? O que te faz feliz agora, mesmo que ninguém esteja olhando ou te curtindo? Cultive um estado de presença. A pressa e a distração, gente, são aliadas da manipulação. Esteja consciente, atento no momento. Por exemplo, o que você está fazendo, de repente você está chegando em casa, você vai tomar um banho, concentre-se no banho, você vai fazer uma comida, você vai arrumar sua cama, você vai fazer uma leitura, uma meditação, uma escrita, um silêncio. Tudo isso resgata a sua autonomia. Converse com outras pessoas também conscientes. Trocar ideias com quem também está desperto fortalece o seu discernimento. Então você tem que compartilhar as suas descobertas. Então, como você pode integrar mais a cultura da presença no seu dia a dia para se reconectar com o seu verdadeiro desejo e diminuir a influência externa? O que você pode desconectar nos próximos dias? Ficar livre um pouco da influência digital? Em um mundo, gente, onde somos constantemente incentivados a olhar aqui para fora, para esse parque de diversões, o maior ato de liberdade é olhar para dentro. Reconhecer que o seu eu, o que é seu, o que foi imposto e o que foi inventado para te fazer desejar. Isso é muito importante. A engenharia do consentimento só funciona quando estamos distraídos de nós mesmos, desconectados de nós. Mas quando estamos despertos e vamos despertar, ele vai perder força. A satisfação imediata, como eu disse, é uma prisão de luxo. Mas existe um outro caminho, o da escolha consciente, do prazer, que vem do propósito, da paz que nasce da consistência, da prosperidade que é cultivada e não comprada. Então vou te perguntar: o que você está alimentando hoje? O que você está se alimentando hoje? De vícios ou virtudes? Você está anestesiando ou despertando? Você está fugindo ou se encontrando? Você pode começar hoje com uma pequena decisão, com um não a um vício, a um impulso, com um sim à sua verdade. E para finalizar, eu vou deixar uma pergunta para você para levar para sua noite, para sua semana, para sua vida. E é forte, viu? O que você está deixando de construir porque você está ocupado demais, se anestesiando ou sendo conduzido? Pare, pare para pensar. Sinta essa pergunta e faça uma escolha. Você, meu amigo, você é mais que um impulso, um estímulo, um desejo. Você é potência em construção. Viu?
Fique aí essa pergunta. E lembre-se da nossa missão aqui no Destrave Emocional. Cure emoções ocultas que travam a sua vida e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Através de uma metodologia comprovada como a terapia no tempo, eu te convido a conhecer mais sobre o destrave emocional. Então eu agradeço a sua presença hoje, a sua abertura, a sua coragem e o seu tempo. Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo nessa caminhada. Espero que esta conversa tenha plantado sementes de profunda reflexão e transformação em cada um de vocês. Se fez sentido, curte aí, compartilhe essa live e se inscreva nesse canal, porque mais pessoas precisam também despertar. Então, uma excelente noite e até a próxima. Muito obrigado.